Nunca foi tão repetido ou dito com tanto vigor que nós vivemos numa sociedade do conhecimento ou numa era do conhecimento da informação. Como consequência desse processo, a forma do trabalho hoje é cada vez mais digitalizada e virtualizada. Esse cenário vem legitimando alguns discursos que insistem em afirmar que determinadas formas clássicas de trabalho ou deixaram ou deixarão de existir, inclusive implicando em mudanças fundamentais no trabalho capitalista e nos seus condicionantes, dentre eles, por exemplo, a exploração. Um caso típico desse cenário na atualidade é, por exemplo, a Uber. Tanto na Uber como em outras formas de trabalho contemporânea, como por exemplo a Rinode, tem-se a ideia de que você é patrão de si mesmo. Esse processo também vem impactando fortemente em outros setores da sociedade, dentre eles a educação. Tais mudanças vêm de maneira bastante virulenta, questionando o próprio papel exclusivo da escola na sociedade contemporânea, como também a própria importância ou relevância da função do professor. A consequência mais imediata desse processo é a gigante expansão dos formatos de educação à distância, conhecido como as EADs, e a celebração e os altos investimentos nas novas tecnologias da educação, as TICs. É baseado um pouco nesse cenário de liberdade e de autonomia proporcionado pelas novas tecnologias que um novo ideário educacional vem ganhando força no cenário contemporâneo. Este é o ensino domiciliar, ou, em sua versão em inglês, homeschooling. A grosso modo, a ideia defende o direito das famílias educarem seus próprios filhos. Mais recentemente, o governo Bolsonaro prometeu editar a medida provisória que prevê o direito legal das famílias educarem seus próprios filhos e filhas em casa. Isso a despeito do próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, já ter decidido o ano passado que a legislação atual inviabiliza a prática da educação domiciliar. E se eu te disser que o ensino domiciliar e a Uber têm mais coisas a ver do que você imagina? Espera a vinheta que está começando mais um Dialetizando. Olá, camaradas, professor John Matheus aqui e claro, você não pode deixar de se inscrever no canal, repassar o vídeo para os seus amigos e amigas, compartilhe, curta e não esquece também de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos do canal. E se você puder, também não deixa de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde lá eu crio diversas stories com discussões muito interessantes e atuais. O projeto da educação domiciliar nada mais é do que a defesa pelo direito das famílias a educarem seus filhos em casa. Surgiu na década de 70 num movimento de reforma da educação protagonizado por John Holt, um professor e escritor norte-americano. O autor, na verdade, defendia um processo de desescolarização em massa das crianças norte-americanas. Na trilha do autor John Holt, os movimentos que encamparam o projeto do homeschooling foram basicamente setores evangélicos e protestantes. Fundamentados nos textos bíblicos, estes estavam insatisfeitos com a educação ou com o ensino público, porque este proibia o ensino do criacionismo nas escolas públicas. No Brasil, a defesa por uma educação domiciliar, ela começa a surgir no Brasil de maneira tímida na década de 90. Com o projeto de lei apresentado pelo deputado federal João Teixeira, que a ideia da educação domiciliar ela ganha uma repercussão nacional. Apesar do projeto ter sido amplamente rejeitado, 7 anos depois, uma nova PL surge por meio do deputado Ricardo Izar. A intenção era tensionar a legislação brasileira para abrir portas para o ensino domiciliar. Após essas duas iniciativas, inúmeros outros projetos de lei foram apresentados no Congresso Brasileiro, visando a regulamentação do ensino domiciliar.
quase todos tiveram uma ampla rejeição ou foram simplesmente retirados de pauta, com exceção da PL do deputado Lincoln Portela, que desde 2012 tramita no Congresso Nacional. Mais recentemente, o governo de Jair Bolsonaro, mais especificamente na figura da ministra Damares Alves, vem tentando revigorar o debate sobre a regularização do ensino domiciliar no Brasil. Segundo os números apresentados pelo governo, mais de 30 mil famílias exercem a prática do ensino domiciliar no país. Todavia, um levantamento realizado pela Associação Nacional de Ensino Domiciliar, ANED, que é uma das principais influenciadoras do tema, indica que apenas 7,5 mil famílias e 15 mil estudantes estão nessa modalidade em 2018. Nesse sentido, é importante destacar que esse número é completamente irrisório frente aos 50 milhões de estudantes que estão na escola, na educação básica. Motivo pelo qual muitos especialistas e pesquisadores, principalmente do campo da educação, questionam a viabilidade de uma medida provisória, como está sendo apresentada pelo atual governo, para regulamentar tal projeto. Além disso, o projeto apresenta um monte de problemas e perguntas não respondidas do ponto de vista pedagógico que legitimasse a viabilidade desse projeto. Por exemplo, quem serão os responsáveis pela formação desses estudantes? Há algum tipo ou nível de formação específica exigida? Já existe alguma regulamentação do que deve ser ensinado? Há alguma previsão do número de horas ou do tipo de rotina que os alunos deverão seguir? Os espaços domiciliares são adequados? Se não estes, em quais espaços esse ensino se desenvolveria? Há algum sistema de avaliação que mensure a qualidade desse processo formativo? Nesse sentido, defenderemos nesse vídeo a seguinte tese, de que o projeto do ensino domiciliar nada mais é do que resultado do esgotamento civilizatório do capitalismo contemporâneo e da sua incapacidade de oferecer um projeto educacional de qualidade, gratuito, laico, popular e democrático. É também uma forma de abertura comercial da educação, privatizando inúmeras dimensões de sua oferta, dentre elas provocar o barateamento da força de trabalho, portanto, do professor, a partir do incremento das novas tecnologias da informação. Nesse sentido, diferentemente do que anunciam os arautos da sociedade do conhecimento, essas novas tecnologias, ao invés de minimizar a exploração, estariam aprofundando o trabalho explorado. E no caso do ensino domiciliar, sobre a justificativa de uma autonomia de educação da família, estaria, na verdade, abrindo brechas para um processo de uberização do trabalho docente. Ou seja, o professor a domicílio, que de certa forma já acontece em inúmeras realidades do contexto brasileiro, estaria agora ganhando um projeto para chamar de seu. Tentaremos explicar esse processo a partir de 3 argumentos. O primeiro deles é: tirar a criança da escola nunca foi uma saída, a não ser que se queira gastar menos. Importante frisar que a prática do ensino domiciliar na história da educação brasileira não é nenhuma novidade. Essa prática remonta ao que era antigamente denominado de preceptoria ou educação a domicílio. Estas foram bastante desenvolvidas nos séculos 18 e 19 nas chamadas escolas de improviso. As escolas de improviso eram espaços cedidos pelos pais das crianças, por comerciantes, pelos padres, enfim, pela comunidade como um todo, para que os professores educassem algumas das crianças da época. Estes professores costumavam ser, em sua maioria, desde os próprios pais das crianças ou vizinhos, parentes da comunidade. Muitas vezes, o pagamento dado a estes professores, principalmente aqueles que ofereciam espaço, era apenas o dinheiro do aluguel. O governo imperial identificou naquela época que desenvolver uma educação estatal
de maneira mais ampliada nas províncias, demandaria custos relativamente altos para sua manutenção. Quadros, mesas, materiais didáticos, salário dos professores, enfim. Foi justamente nesse sentido que se expandiu uma rede de escolarização doméstica, que ensinava basicamente o simples: leitura, escrita e cálculo, atendendo o maior número de pessoas possíveis, inclusive um número de estudantes maior do que aquelas poucas escolas que eram oferecidas pelo Estado. Vale lembrar que nessa rede de escolarização doméstica estudavam basicamente os considerados filhos abastados. Os filhos das elites estudavam nas poucas escolas financiadas pelo Estado e com professores com um vínculo direto pelo Estado. Fica evidente então como, aí você me diria, John, então já que não podem pagar, os próprios pais poderiam oferecer essa forma de ensino. Errado. O Brasil tem uma das maiores taxas de analfabetismo do mundo. E na mesma lógica da concentração de riqueza, essa variação também se dá nas regiões do Brasil. Portanto, fica claro que o projeto, ao invés de minimizar o déficit educacional, pelo contrário, esse déficit seria desigualmente ampliado entre as regiões do Brasil. O projeto do ensino domiciliar, ele desobriga o Estado com a educação pública. Como já demonstramos através do recurso histórico, a luta pela oferta educacional de qualidade como uma obrigação do Estado, ou seja, séculos depois, é que essa bandeira, essa luta, teve algum avanço efetivo. Na Constituição, no seu artigo 208, é dito que, artigo 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Portanto, tanto a Constituição Federal como a LDB e o ECA garantem a obrigatoriedade da matrícula na educação básica, podendo os pais serem punidos caso não executem essa matrícula. Nesse sentido, essa ideia da escolha parental, que é um pressuposto baseado no mito liberal da liberdade econômica, da liberdade de escolha, da liberdade de consumo, oferecem sérios riscos a essas conquistas históricas. É justamente baseada nessa brecha da liberdade de escolha das famílias, do caráter de ensino que deva ser oferecido às crianças, que se aloja, que se hospeda o interesse privado. Já há no mercado atual um número gigante de empresas interessadas em oferecer crédito especial às famílias para matricularem seus filhos em escolas privadas, crédito para que as próprias famílias comprem os materiais didáticos para os alunos serem educados em casa, os próprios materiais didáticos produzidos por essas empresas, como também treinamento de baixa qualidade e de curto prazo para formar pessoas especializadas para a especificidade da oferta do ensino domiciliar, que funcionaria como uma espécie de aulas particulares. Um outro elemento a ser destacado aqui é que, apesar da aparência do projeto estar assentado na ideia de que as próprias famílias custeariam tal projeto ou tal ensino, educação, o fato é que inúmeras pesquisas já evidenciam que em países como Portugal, Estados Unidos e outros têm sido criados programas governamentais que fazem repasse de verba pública, do orçamento público educacional, para estas empresas como forma de se desobrigar da oferta pela via pública. Além do repasse para a compra de material didático ou para ofertas de ensino em instituições privadas, esse saqueamento do dinheiro público pelo setor privado vem criando também empresas que fazem o atendimento domiciliar especializado, oferecendo pacotes de aulas ou então serviço de acompanhamento dos estudos, que possam eximir por completo as famílias de realizarem tal tarefa. Tudo isso sobre a lógica e a racionalidade do setor privado. O grupo que vem se destacando nesse cenário de abertura comercial a partir do ensino domiciliar é a Pearson PLC, que vem se apresentando como uma liderança mundial nesse segmento. Para vocês terem uma ideia, somente na chamada Hispanoamérica, sua atuação ocorre em 20 países. De origem inglesa, com fundação datando do século XIX, esse grupo, que até 2015 era o proprietário do jornal Financial Times, cresceu e se expandiu globalmente no século XX e XXI.
hoje atuando em 70 países, com um total de 35 mil funcionários e um grande número de empresas subsidiárias. Nos Estados Unidos, a Pearson PLC, ela vem oferecendo apoio às famílias que aderem ao ensino domiciliar por meio da venda de material didático, de recursos online e consultorias que disponibilizam informações e esclarecimentos sobre a legalidade da modalidade. Portanto, o projeto do ensino domiciliar, além de onerar ainda mais as famílias com o custeio de materiais e consultoria e de suporte pelo setor privado, também abre brechas para o desfinanciamento da escola pública. A própria ministra Damares Alves confirma esse cenário extremamente caótico no seguinte vídeo. Vai estar aí no mercado logo material que vai orientar o pai como aplicar a educação para o menino de 4 anos, de 5, de 6. Isso o governo vai fazer? Não vai fazer. O governo, nesse primeiro momento, não vai fazer. Porque como é uma opção, o pai que vai ter que comprar esse material. Por último, vamos falar da uberização do trabalho docente. Em um universo em que a economia está cada vez mais financiarizada, as empresas elas buscam aumentar suas taxas de lucro, exigindo e transferindo para os trabalhadores a maximização da produtividade pelo tempo, principalmente reduzindo os custos da própria força de trabalho a partir de diversos mecanismos de flexibilização que aparecem na propaganda como modernização das relações de trabalho. Essa flexibilização ela ocorre nas formas de contratação, intensificação dos níveis de precariedade e de informalização, como também pela própria extensão do tempo de trabalho. É nesse cenário que surgem novas modalidades do trabalho informal, do trabalho flexível, do trabalho terceirizado. Assumem diversas nomenclaturas: intermitente, precarizado, flexível. O fato novo desse processo é sua intensa articulação com as novas tecnologias da comunicação e da informação, principalmente pelos aparelhos celulares. É nesse sentido que o professor Ricardo Antunes, que lançou recentemente um livro chamado O Privilégio da Servidão, demonstra como no atual contexto estamos observando o surgimento de um novo proletariado do setor de serviços, justamente no contexto dessa era do trabalho informatizado. O fato é que essa nova morfologia do trabalho, ao invés de diminuir os processos de exploração pelo acesso à tecnologia, pelo apoio da tecnologia, ela vem intensificando e criando novas modalidades do trabalho precário, a partir da informalização ou da terceirização. Em Tóquio, no Japão, por exemplo, já é possível encontrar os cyberproletariados. Estes são trabalhadores desempregados ou subempregados, sem residência e que procuram refúgio justamente nos cybercafés, popularmente conhecido no Brasil como as lan houses. Além da hospedagem no cybercafé, estes passam as madrugadas tentando encontrar alguma oferta de trabalho via online, pela internet. Ao mesmo tempo, portanto, em que descansam e interagem virtualmente com outros cyberproletariados. Uma outra modalidade do trabalho informal criado nesse contexto é o contrato zero hora, o novo sonho do empresariado global. Trata-se de uma espécie de trabalho sem nenhum contrato, no qual não há nenhuma previsibilidade do tempo de trabalho a ser cumprido, nem dos direitos assegurados. Quando há uma demanda, basta uma simples chamada e os trabalhadores e trabalhadoras precisam estar online para atender o trabalho intermitente. É nesse sentido que se inserem, por exemplo, o trabalho dos Uber. Todavia, as corporações vêm se aproveitando dessa modalidade da uberização e levando essas características para outras dimensões e setores do trabalho pautado no setor de serviços, o que o professor Ricardo Antunes chama de o escravo digital. Importante notar que o grau de precarização nessa nova modalidade de trabalho se expressa justamente no fato de que os trabalhadores só ganham pelo trabalho que eles realizaram, não recebendo nada, portanto, pelo trabalho e a extensão do trabalho que é a espera das chamadas. Essa forma de contratação, vale lembrar, não está apenas no Uber,
mas vem englobando um leque imenso de trabalhadores informais, tais como médicos, enfermeiros, advogados, cuidadores de idosos, de crianças, de doentes mentais, de portadores de necessidades especiais, eletricistas, profissionais de limpeza, consertos domésticos, dentre outros. Um outro aspecto importante de ser ressaltado e que é valorado pelo capitalismo contemporâneo é que a expansão do trabalho online e dos aplicativos que fazem o seu gerenciamento tornam invisíveis tanto as grandes corporações como os patrões que comandam esse sistema financeiro e seus negócios. A Uber, nesse caso, volta a ser o exemplo mais caricato. Ou seja, imensos trabalhadores e trabalhadoras com o seu automóvel, que é seu instrumento de trabalho, eles mesmos arcam com despesas e custos com sua seguridade, gasto de manutenção de veículos, alimentação, limpeza, gastos com saúde e etc. Enquanto isso, o aplicativo, que é na verdade uma empresa global de assalariamento, disfarçada sobre a forma do trabalho desregulamentado, apropria-se justamente desse mais-valor gerado pelo serviço dos motoristas, sem um mínimo de preocupação, por exemplo, com direitos trabalhistas. No caso do Uber, esse é ainda pior do que o contrato 0 hora. Isso porque os motoristas não podem sequer recusar as solicitações. Quando isso ocorre, sofrem pesadas represálias, podendo inclusive ser expulsos da empresa. Quer dizer, você não sabe quem é seu patrão, mas sabe que pode ser demitido. E onde entra o trabalho do professor nessa história? Entendemos que a prática do ensino domiciliar, ao gerar a modalidade de trabalho do professor a domicílio, podem ser um campo muito fértil para a ampliação do processo de uberização do trabalho ou do contrato 0 hora no campo da educação. Nesse caso, essa uberização sem precedentes pode se reproduzir através do trabalho docente a partir de 3 elementos. O primeiro é a informalização, ou seja, o professor que é contratado pela família ou por uma grande empresa, ele vai estar sujeito à total desregulamentação dos direitos históricos que foram construídos no campo da educação. Isso porque este trabalhador, professor, vai estar desterritorializado do seu espaço, que é a escola. Se a escola já em si mesma não garante os direitos trabalhistas históricos que os professores conseguiram conquistar, imagine agora que a escola não é mais o seu local de atuação. Estando, portanto, sujeito a todo tipo de negociação, de negociata entre as famílias e as empresas privadas. Literalmente, cabe aqui o slogan, o professor na palma da sua mão. Inclusive, processos dessa natureza já vêm acontecendo, como é o caso da Prefeitura de Angelina, que divulgou um processo de contratação de professores via pregão visando o menor preço. Uma segunda característica é a questão da individualização do trabalho docente. No plano imediato, essa desterritorialização da escola, a saída da escola, faz com que os professores percam seus vínculos mais imediatos com seus pares. Esse deslocamento pode, por exemplo, gerar novas contradições no que diz respeito à formação dos processos da consciência de classe. Um efeito imediato disso pode se dar a partir da criação de ideários e valores cada vez mais individuais ou subjetivistas, tendo em vista esse descolamento do professor com os outros pares, com os outros elementos da sua categoria. Não por acaso, esse cenário que introjeta o trabalho do Uber, mas não só o trabalho da Rinode e inúmeras outras profissões na atualidade, tem como pilar ideológico, até para amenizar e humanizar essa nova faceta da expoliação e da precarização do trabalho, um novo dicionário corporativo que tenta criar e inserir no cotidiano novas representações do trabalhador sobre o seu trabalho. Exemplos disso são as ideias
dos trabalhadores colaboradores, dos trabalhadores parceiros, a ideia da resiliência, os coachings, as filosofias da autoajuda, da responsabilidade social, da sustentabilidade, o lema das metas, a lógica do empreendedorismo e do protagonismo juvenil, todas elas no intuito de promover uma espécie de esperança em que são apostadas todas as fichas dos trabalhadores e trabalhadoras nesse novo cenário da precarização, do qual o desfecho nós já sabemos qual será. No entanto, por último, também salta aos olhos os novos processos de alienação e de controle que a oferta do ensino domiciliar, com a mediação da tecnologia, podem produzir nos professores. A gente já vem assistindo, por exemplo, principalmente nas redes estaduais de ensino, com inúmeros sistemas digitais de informação das escolas, dos alunos, dos professores, dos pais, enfim, da comunidade como um todo, que transforma a escola num espaço virtual, como esse trabalho online está fazendo desaparecer a separação entre tempo de trabalho e tempo de vida. Ou seja, já na carreira docente, vem se ampliando com o auxílio das tecnologias o trabalho morto, que é aquele trabalho da espera, não remunerado. Sabe você, professor, que está no final de semana na praia tomando sua cervejinha e o aluno manda a seguinte mensagem para você? Pois é, esse é um fenômeno de extensão do trabalho. É nesse sentido que o ensino domiciliar abre total brechas para o processo de uberização do trabalho docente. E o atual cenário de cortes no financiamento da educação pública já pode ser um prenúncio desse processo. Bem, meus e minhas camaradas, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou ou quem tem alguma crítica, alguma sugestão, um comentário, escreve aqui abaixo nos comentários, deixa aqui o seu registro e não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar, levar esse vídeo adiante para que chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tchau, tchau. Até mais.